Olha, a partir de hoje, os candidatos e os partidos políticos podem fazer propaganda para angariar votos nas eleições de 6 de outubro. Uma nova fase do calendário eleitoral. Mas há regras, viu? Não é de qualquer jeito, não. E quem vai falar sobre esse assunto agora, sobre regras, sobre limites deste novo período que começa hoje, ao vivo, lá do Tribunal Regional Eleitoral, é a repórter Aline Aragão. E aí, Aline, começa hoje o que é que pode, o que é que não pode? Qual o canal que as pessoas podem utilizar para, por exemplo, fazer uma denúncia de compra de voto? Coisa não existe, compra de voto não existe. De abuso, enfim, dessas coisas todas que acontecem nas eleições. Olha, Fábio, são regras já conhecidas, mas a gente precisa sempre estar lembrando, estar falando sobre elas. Mas antes, é preciso a gente falar também que ontem encerrou, né, o prazo dos registros de candidatura. Aqui em Sergipe foram feitos mais de 5.400 pedidos de registros de candidaturas e agora inicia um outro processo, que é o julgamento desses pedidos. Para falar sobre isso e muito mais, Marcelo Gerard, que é coordenador geral das eleições aqui em Sergipe. Começa agora uma nova fase, que é o julgamento desses pedidos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Então, os registros foram solicitados, juntada toda a documentação, e os juízes e juízas eleitorais das zonas vão fazer o julgamento desses processos com a participação do Ministério Público, que é o responsável por verificar a regularidade de todo o processo e principalmente verificando a elegibilidade das pessoas que estão requerendo o registro e também a possibilidade de ocorrência de alguma inelegibilidade. Daí vai ter-se um julgamento, deferindo ou não o registro e dando continuidade ao processo todo eleitoral. A partir de agora a gente já começa a chamar de candidato. Exatamente. Agora nós já temos a campanha possível em todos os locais de Sergipe, inclusive campanha na internet. Então, todos os processos de campanha, como distribuição de material, carreata, passeata, caminhada, tudo isso já é possível, corpo a corpo, né, que o eleitor gosta muito de fazer, o candidato gosta muito de fazer esse processo de contato direto com o seu eleitor, já pode pedir voto, inclusive, né? Comício também já pode. Sim, então são todos os processos de campanha já podem ser feitos. Agora, tem que se ter em mente que existem regras também. Não é porque começou o processo que pode fazer qualquer coisa em qualquer hora. Então, tem horário para fazer, não é? Tem todo um acompanhamento também no Ministério Público da regularidade da campanha eleitoral. Então, deve-se observar estritamente a legislação. Vamos lembrar aqui alguns itens, porque são muitas as regras, né? São muitos detalhes, mas o que não pode? Aquela história de distribuição de brinde, boné, camiseta, broche, não pode. Sem dúvida, porque isso pode caracterizar, inclusive, compra de voto, que é crime, e responde tanto o eleitor quanto o candidato. Então, não é só o candidato que responde na compra de voto. Quem vende o voto também responde pelo crime. Além disso, tem outros procedimentos que não pode, como continua a proibição de showmício, outdoor. Então, isso deve ser verificado por cada partido, cada candidato, para não incorrer em ilícito eleitoral e ter de responder junto à zona eleitoral. O senhor lembrou bem da história do outdoor, que antes as cidades ficavam cheias, né, daquela poluição visual, mas tem a famosa bandeirinha, né, que é uma bandeira viva, que é a pessoa que fica ali segurando a bandeira debaixo do sol. Como é que está a regra para essa situação? Bom, aí como é uma coisa que não atrapalha o trânsito, não atrapalha as pessoas, na caminhada da rua, etc. Então, se é feito dessa forma, nós temos a possibilidade de fazer esse tipo de propaganda. Agora, o que deve ter em mente é que todo o ciclo de via, não impedir o caminhar da via, não impedir os carros de andarem nas vias normais, e isso não pode acontecer porque traz um transtorno para a cidade. Por exemplo, a questão do carro de som, não é, que antes era muito utilizado quando podia e hoje não pode ficar o carro de som sozinho rodando na cidade porque extrapolava inclusive o limite legal em portas de hospital, porta de igrejas e instituições públicas. Isso não pode mais, o carro de som está proibido também.
Aí o senhor me lembrou, quando você falou de proibição ali, de atrapalhar o trânsito, é muito comum aquelas iniciativas nos semáforos, né? Panfletagem, até mesmo o candidato vai para lá para conversar com as pessoas no momento que o semáforo ali fecha, que a sinalização está vermelha ali, ele pode parar. Mas tem que ter cuidado para não demorar ali e isso acabar gerando congestionamento, filas longas e atraso ali no trânsito. Sem dúvida, não apenas isso, mas também o risco de acidente. Então deve-se observar que a lei de trânsito também não saiu de vigor, está funcionando e todo cuidado nesse tipo de propaganda deve-se ter para evitar acidente também. Propaganda TV e rádio ainda não é agora, é um pouco depois. Isso, propaganda de rádio e televisão começa no final de agosto e vai até 3 de outubro. Então, não pode propaganda de rádio e televisão fora do horário gratuito e deve-se esperar o momento específico, que é agora, no final de agosto, para se colocar aí para todos os eleitores a propaganda de rádio e televisão. Denúncias de irregularidades, como devem ser feitas? Você que é eleitor, quer saber como denunciar, qual é o procedimento? Bom, isso é muito importante, porque o fiscal da eleição, basicamente, é o eleitor. Mas temos também os partidos e o Ministério Público também acompanhando. Então, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, que o eleitor pode baixar para o seu celular, e também junto ao Ministério Público e os canais de denúncia que nós temos no próprio site do TRE. O eleitor pode entrar e acessar esses canais. É importante lembrar, Marcelo Gerard, que no caso de denúncia, quanto mais prova, melhor. E no Pardal, o eleitor ele tem essa possibilidade de anexar foto, vídeo, áudio. Exatamente. Então, a prova é importante, porque a partir da denúncia, indo para uma apuração em um processo, deve ter uma prova ali para que a pessoa que tenha incorrido no ilícito seja penalizada. Então, sem prova, fica difícil para penalizar essas pessoas. Muito obrigada pelas informações, participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Marcelo Gerard, que é coordenador geral das eleições aqui em Sergipe. E fica atento, está liberada a campanha, mas as regras devem ser respeitadas. Fábio? Aline, algumas perguntas chegaram aqui através do WhatsApp. Por exemplo, uma delas se refere à campanha eleitoral na internet. Na rádio e televisão tem as limitações. Na internet é tudo liberado? A gente até começou falando sobre isso, o que é que pode, Fábio, chegou a pergunta lá sobre a campanha na internet. A propaganda na internet está tudo liberado ou tem também alguma regra, alguma limitação? Porque agora está liberado para a internet e para jornal impresso também. Isso, o que acontece? O deve-se ter cuidado na internet é a questão da divulgação de informação falsa, porque isso hoje é crime, inclusive sob o processo eleitoral, é crime divulgar essas informações falsas e outras proibições que existem, como, por exemplo, o uso de inteligência artificial para aquele deepface, forjar a face da pessoa falando e outras proibições que estão na legislação. Mas, em geral, a propaganda na internet é possível, os eleitores podem fazer e divulgar o seu candidato e o candidato também a sua campanha e suas plataformas. Muito bem lembrado, vamos combater aí todos, né, as notícias falsas. Aí me lembrou uma outra situação, é muito comum grupos, né, de redes sociais, exemplo do WhatsApp, e aí começa agora aquela enxurrada de informações, de conteúdo, de propaganda. É liberado, de forma geral, nesses grupos também, esse tipo de publicidade? Pois é, isso aí são redes sociais também que devem ser observadas as regras da legislação eleitoral e verificando o seguinte, que todo o que é enviado deve ser antes verificado, nesses grupos inclusive, se é verídico, se não é, porque um envio de uma informação dessa pode causar um problema tremendo, inclusive prejudicar as pessoas, difamar inclusive candidato, que é crime também, e dessa forma verifique antes de enviar se a informação é verdadeira, sendo, então, isso é possível. Muito bem, mais uma vez, muito obrigada, Marcelo Gerard. E atenção, hein? Regras que devem ser observadas e seguidas não só para os candidatos, mas para os eleitores também, viu, Fábio? Isso aí. Obrigado, Aline. Obrigado ao Marcelo Gerard, que é o coordenador de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Outras perguntas chegaram também, mas a Aline antecipou em relação a fake news. Começa a campanha eleitoral. E é importante que você, que é eleitor, você que está sofrendo aí na sua cidade, seja qual for a sua cidade, você que está sofrendo com a unidade de saúde, você que está sofrendo com a falta de água, com a falta de segurança, com a infraestrutura, é importante que você comece a analisar
O que é que os candidatos pensam sobre esses assuntos? E diga não a fake news, a baixaria. Candidato que vai para a campanha eleitoral falar mal do outro, da mulher do outro, do marido do outro, da irmã do outro. Isso não resolve os problemas da população. Baixaria, xingamento. Nós estamos na época da rede social, então tem muita gente que vai para a campanha fazer like. A gente tem visto aí no Brasil, uma das maiores cidades do Brasil, um caso muito comum de um candidato que vai para os debates fazer like. Aí eu pergunto, isso vai resolver o problema? Resolve o seu problema? Não resolve. Então a decisão está nas suas mãos. E para contribuir com a sua decisão, um aviso importante agora. Na próxima terça-feira, anote aí, na próxima terça-feira, dia 20 de agosto, nós vamos realizar o primeiro debate ao vivo entre 7 candidatos à Prefeitura de Aracaju. A partir do meio-dia, você vai conhecer melhor as propostas de quem quer administrar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Atenção, debate em multiplataforma aqui na TV Atalaia, no canal do YouTube da TV Atalaia, nas emissoras Rádio Transamérica FM, Nova Brasil e a Rádio Cidade 99, lá da cidade de Simão Dias. Não perca, terça-feira, anote aí, meio-dia. Você vai acompanhar por todo o sistema Atalaia de comunicação e é a contribuição que o sistema Atalaia de comunicação está dando a você para que você possa conhecer melhor os candidatos, para que você possa conhecer melhor a proposta de cada um deles e o que é que eles pensam em relação à cidade de Aracaju. Eleições 2024 aqui no sistema Atalaia de comunicação, a TV dos sergipanos, a TV da democracia.